Olá, meus queridos alunos, aqui professor Nilmar de Aquino, e neste vídeo eu vou comentar toda a prova de processo civil do último concurso de técnico ministerial do Ministério Público do Estado do Ceará. Concurso é a vizinha, promete-se edital ainda neste mês de janeiro, e aí vamos intensificar aqui a nossa preparação, beleza? Então, sem perda de tempo, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil acerca das partes e seus procuradores, do juiz, dos auxiliares da Justiça e do Ministério Público, julgue o item a seguir. Primeira assertiva: a procuração geral para o foro, concedida pela parte a seu advogado, habilita o procurador a receber citação em nome do réu que assiste, se for o caso, a oferecer contestação. Assertiva errada, meus caros. E aí perceba o seguinte: via de regra, a capacidade postulatória é atribuída a um profissional, que é o advogado. Agora, o advogado, para atuar em nome da parte, em juízo, precisa de uma outorga de poderes. Essa outorga de poderes é feita por uma procuração. E a regra é que, sem procuração, o advogado não pode atuar em nome da parte. Os poderes que são atribuídos pela procuração estão elencados no artigo 105 do CPC. E aqui nós temos uma regra e uma exceção. A regra é que a procuração outorga ao advogado os poderes de atuação geral para o foro, né? É a chamada procuração geral para o foro, que o habilita para atuar normalmente no processo. Agora, cuidado, que o próprio artigo 105 elenca situações específicas, onde para o advogado ter este poder para atuar, precisará de poderes específicos, especiais, previstos expressamente na procuração. Ou seja, a parte tem que outorgar expressamente ao advogado esses poderes específicos, sob pena dele não poder atuar. E o artigo 105, ele destaca quais são esses poderes, geralmente ligados ao direito material discutido na causa. Então, o advogado vai ter necessidade de receber poderes específicos, por exemplo, para confessar, para reconhecer antecipadamente o pedido, para dar quitação, para renunciar ao direito, para receber qualquer quantia. E um desses poderes especiais é exatamente receber citação. Para o advogado poder receber citação, tem que ter poderes especiais, daí o erro da questão. Vamos voltar aqui, deixa eu ficar aqui menor, ó. A questão está errada exatamente por estabelecer que receber citação é um poder genérico, não é específico, daí o erro da questão, beleza? Vamos para a segunda, deixa eu colocar aqui maior. Os poderes do juiz no processo civil incluem o de inquirir as partes sobre os fatos relacionados à causa, em qualquer momento do processo, determinando de ofício o comparecimento do autor ou do réu em juízo. Assertiva aqui, pessoal, ela está correta. E está correta porque está dentro do alinhamento previsto no artigo 139 do CPC. O artigo 139 do CPC, ele é importante porque ele destaca os poderes de atuação do magistrado dentro do processo. Então, nesse sentido, o magistrado ele tem o poder dever de tratar igualmente as partes, né? De velar pela duração razoável do processo, tá? Por determinar medidas que implementem as ordens judiciais de forma efetiva, de combater, obviamente, qualquer ato que seja contrário à dignidade da justiça. Tudo isso é poder-dever do magistrado. Dentre esses poderes elencados no 139, a lei atribui a ele, obviamente, tentando esclarecer o fato discutido, o poder de convocar as partes a qualquer tempo, inclusive de ofício, né? E fazer perguntas relacionadas aos fatos discutidos na causa. Daí a assertiva está completamente correta. Vamos para a próxima assertiva. A próxima assertiva diz o seguinte: ao constatar
ser amigo íntimo do autor do processo judicial em que foi nomeado para atuar, o perito deve declinar de sua atribuição, porque, nesse caso, ocorre hipótese de impedimento previsto na legislação processual. Está errado isso aqui. E está errado exatamente em que ponto? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ficar menor para você vai vendo a questão e vai ouvindo a explicação, né? Bom, primeiro ponto é o seguinte, é importante esclarecer que todas as hipóteses de impedimento e de suspeição previstas no CPC para o juiz devem ser observadas também para o membro do Ministério Público e para todos os auxiliares do juízo, incluindo aqui o oficial de justiça, o diretor de secretaria, o técnico, o analista, o perito, o intérprete. Todos esses auxiliares do juízo também podem ser reconhecidos como impedidos ou suspeitos. Importante é você perceber que o juiz e seus auxiliares devem ser imparciais. Eles devem ser equidistantes aos interesses das partes. E ser imparcial é o juiz e o seu auxiliar que não for impedido ou suspeito. As hipóteses de impedimento estão elencadas no artigo 144 do CPC e as hipóteses de suspeição no artigo 145. É importante lembrar que as hipóteses de impedimento, elas são hipóteses objetivas. Se o juiz ou alguém estiver incluído em uma das hipóteses do 144, eles são impedidos e não podem atuar. Simples assim, tá? É uma hipótese tão grave que não preclui, pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive em ação rescisória após o trânsito em julgado da sentença. Agora, na suspeição é diferente. As hipóteses são subjetivas, porque vai sempre haver uma oportunidade do juiz julgando seus auxiliares ou do tribunal julgando a suspeição do próprio juiz decidir de forma contrária, tá? Então, note que na suspeição as hipóteses são subjetivas, porque vai haver possibilidade de um julgamento aqui para decidir se o indivíduo que foi alegado como suspeito realmente o é. Agora, cuidado, porque as hipóteses de suspeição precluem. Elas devem ser apresentadas em arguição de suspeição obrigatoriamente dentro do prazo de 15 dias a partir da ciência do fato que gerou a suspeição, sob pena de preclusão, tá? Lembrando aqui que uma das duas mais importantes, né, na verdade, hipótese de suspeição é exatamente a amizade íntima e a inimizade. Então, o amigo íntimo e o inimigo são considerados, quando estão dentro do processo, levam à suspeição do magistrado e de seus respectivos auxiliares. Daí o erro da questão. Se não vejamos, ele fala aqui, ó, que a hipótese, a amizade íntima é hipótese de impedimento. Não, é hipótese de suspeição. Vamos consertar aqui a assertiva, tá? Mas o resto aqui está tudo correto. Tranquilo? Vamos para a próxima assertiva. Situação hipotética. Em razão de inadimplemento contratual, determinado município do estado do Ceará ajuizou na Justiça Comum ação de cobrança em desfavor do particular. Assertiva. Nesse caso, é obrigatória a intimação, a intimação do MP, porque basta a participação da Fazenda Pública para configurar interesse público que justifica a intervenção do MP como fiscal da ordem jurídica. Assertiva, pessoal, é errada, tá? Assertiva é errada. Em verdade, aqui, não é assim. Quem regulamenta essa atuação do MP de forma obrigatória como fiscal da ordem jurídica é o artigo 178 do CPC de 2015. E esse dispositivo diz que o MP ele deve atuar em todas as causas que a Constituição e a lei assim exigirem e nos processos em que envolvam alguns interesses, tá? E aí, que interesses são esses? Vamos lá, deixa eu colocar aqui de forma expressa, porque é muito importante, principalmente para um concurso em que, obviamente, você vai fazer para o MP, né? Então, note que nós temos atuação, atuação obrigatória
atuação obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse público ou social. Então, todos os processos em que haja interesse público ou social, a atuação do MP é obrigatória. Nos processos que envolvam interesse de incapaz, também a atuação do MP é obrigatória. E, por fim, nos processos que envolvam litígios coletivos, pela posse de terra urbana e rural, tá? Urbana e rural. E aí, pessoal, cuidado aqui, porque só nessas hipóteses é que o artigo 178 do CPC diz que a atuação do MP é obrigatória, obviamente, quando também é exigida em lei ou pela Constituição Federal. O parágrafo único desse dispositivo é expresso ao afirmar que a mera presença da Fazenda Pública no processo por si só não gera a necessidade de atuação do MP como fiscal da ordem jurídica, dispondo em sentido contrário da assertiva. Fechou? Vem aqui comigo, está aí tudo explicado. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz assim: julgue os próximos itens de acordo com o estabelecido no CPC acerca de extinção de processo, coisa julgada, liquidação e cumprimento de sentença. Próxima assertiva diz assim: a extinção do processo por desistência da ação pelo autor depende da concordância do réu, caso tenha sido apresentada a contestação. Bom, se fosse até aqui, deixa eu ficar menorzinho aqui, se fosse até aqui, a resposta estaria correta. Aí, continuando, né? Em qualquer hipótese, somente pode ser apresentado o pedido de desistência antes do saneamento do processo. Esse aqui é o problema da assertiva, ela está errada. Para você acertar qualquer questão sobre desistência da ação, que é um assunto que cai muito em prova, nós temos que saber e entender bem 3 momentos processuais. Deixa eu passar aqui para um slide onde eu vou escrever para você entender bem o que eu acabo de dizer. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui essa nossa linha temporal do processo, tá? Essa aqui é a nossa linha temporal do processo e suponha comigo aqui que este ponto é a data da propositura da demanda. Propositura da demanda. Um outro ponto de relevância para o que nós estamos estudando é o oferecimento da contestação. Contestação. Lembrando que a contestação é a principal peça de defesa do réu e é o momento inicial onde ele participa efetivamente do processo. E o último momento aqui é a sentença. Então, esses 3 momentos aqui, ó, eles são extremamente importantes para você acertar qualquer questão de prova. Então, vamos lá. Primeiro momento é da propositura da demanda até a contestação. Pode haver desistência? Claro, o autor pode desistir. E aí eu quero que você note que a propositura da demanda ocorre no momento do ajuizamento da petição inicial.
No momento que o autor ajuiza a sua petição inicial, está iniciado o processo porque a demanda ou a ação foi proposta, tá? Ótimo. Nesse caso, até a participação efetiva do réu, o autor pode desistir, sem anuência do réu. Claro, até porque ele nem faz parte ainda da ação. O réu só faz parte da ação, né, quando ele é citado. Então, ele pode ter até sido citado. Porém, se ele não contestou ainda, ele não participou efetivamente. O momento não é mais a citação do réu, como era no passado. O CPC de 2015 agora traz que haverá necessidade da participação efetiva do réu, e o que acontece quando ele contesta, para que ele concorde com a audiência oferecida pelo autor. Então, olhando aqui para o esquema, durante esse primeiro intervalo aqui de tempo, que vai da propositura da demanda até a contestação, pode haver desistência da ação. Então, o autor pode oferecer a desistência, independentemente da anuência do réu, da anuência, da autorização do réu, anuência do réu. O réu não precisa aqui concordar, até porque, como eu disse, ele não participou ainda efetivamente. Então, no primeiro momento, pode haver desistência e o réu não precisa autorizar. A partir do momento que o réu contesta, ele participa efetivamente da demanda, vai poder haver desistência também, mas agora ele vai ter que autorizar. E até quando existe a possibilidade de desistência? Ora, meus caros, por uma questão lógica, você só pode desistir daquilo que ainda não acabou. Se você faz faculdade, você pode dela desistir, porque ela ainda está em andamento. Se você terminou a sua faculdade, você não pode dela desistir, não há como. A mesma coisa aqui. O processo, a demanda, a ação, no primeiro grau de jurisdição, ou melhor dizendo, na fase de cognição, termina com a prolatação da sentença pelo juiz, né? Claro, pode haver eventuais recursos, mas o trabalho do juiz em primeiro grau termina com a prolatação da sentença. Até lá, o autor pode desistir da ação. Após isso, não, porque existe uma ordem judicial que deve ser impugnada ou cumprida ou implementada, né? Então, vem aqui comigo, porque após a sentença, após a prolatação da sentença, impossível será a desistência. Impossível desistência da demanda, tá? Então, esse é um outro momento. Você só pode desistir até a prolatação da sentença. Ou seja, deste intervalo aqui, pode haver desistência, pode haver desistência, desde que o réu concorde com a anuência do réu. Anuência do réu. Então, da contestação até a sentença, pode haver desistência também, desde que o réu concorde. Então, voltando aqui para a nossa assertiva, você vê agora o erro. A extinção do processo por desistência da ação pelo autor depende da concordância do réu, caso tenha sido apresentada a contestação. Perfeito, como eu disse até aqui. Aí continua. Em qualquer hipótese, somente pode ser apresentado o pedido de desistência antes do saneamento. Não, é até a prolatação da sentença. Como nós vamos ver em outro momento aqui dos nossos estudos, a sentença ela enseja a quarta fase do processo sincrético, é a fase decisória. Já o saneamento ocorre na segunda fase, na fase saneadora, na fase do saneamento do processo. Beleza? Ótimo. Então, obviamente que até a sentença você, autor, pode desistir da sua demanda. Vamos voltar aqui para a próxima assertiva, e aí deixa eu mudar aqui a cor da caneta, que ele diz o seguinte: se a determinação do valor exato da condenação decorrente de sentença judicial
depender apenas de cálculos aritméticos, será dispensada a fase de liquidação de sentença, cabendo ao credor propor diretamente o cumprimento da sentença, instruído de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Assertivo aqui, pessoal, correta. E aí, vamos lá, veja. Como nós vamos ver em outro momento aqui dos nossos estudos, uma execução, qualquer que seja ela, seja de título executivo judicial ou título executivo extrajudicial, pressupõe um título executivo. E esse título executivo deve representar uma obrigação certa, líquida e exigível. Portanto, se a sentença do juiz é uma sentença ilíquida, porque não se sabe precisar o valor ou a quantidade que deve da condenação, né? O valor ou a quantidade da condenação no momento da prolatração da sentença, antes de haver qualquer execução, deve haver uma fase extra, chamada fase de liquidação de sentença. Deve-se apurar o valor, a quantidade, para depois ser executado, tá? Cuidado, porque o CPC de 2015, ele modificou a lógica do código anterior, o código revogado. Hoje, se para se determinar o valor ou a quantidade da condenação, basta apenas uma operação de um cálculo aritmético simples, faz-se o cálculo e depois ajuiza aí a execução sem problema algum. Não há necessidade de liquidação. E quando é que haverá necessidade de liquidação, professor? Vem aqui comigo, porque eu vou te colocar aqui num outro slide. Deixa eu voltar aqui. Pronto. E agora, vou colocar para você aqui, ó, necessidade de liquidação, tá? Haverá necessidade de liquidação quando a sentença for ilíquida, ou seja, não for determinado o valor ou a quantidade da condenação, né? E aí, pelo CPC de 2015, nós teremos a liquidação por arbitramento, são as duas hoje possíveis, tá? Arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. Procedimento comum. O que é que você tem que saber, principalmente você, candidato ao concurso de técnico, que existem essas duas espécies de liquidação. Liquidação por arbitramento e a liquidação por procedimento comum. E todas elas exigem, obviamente, aqui, hipóteses adequadas, né? A por arbitramento é quando ocorrer uma das hipóteses previstas no Código. A primeira é quando houver determinada ação pela sentença. Então, quando a própria sentença do juiz determinar. Quando a sentença determinar. Então, é a primeira hipótese de liquidação por arbitramento. Determinar. A segunda hipótese de liquidação por arbitramento é quando houver acordo, convenção das partes. Quando houver convenção das partes, as próprias partes acordam que o valor será fixado por arbitramento. Beleza. E por último, o valor será arbitrado, né? Beleza. E por último, quando exigido pela natureza da obrigação, pela natureza da obrigação. Nessas situações, a liquidação será por arbitramento, tá? Obrigação. Note, não existe hipótese aqui de meros cálculos aritméticos, porque a liquidação é dispensada, como a gente já sabe, né? E por último, a liquidação por procedimento comum é quando houver necessidade, de alegar
alegar e provar, fato novo. Se houver necessidade de alegar e provar fato novo, tem que ser por liquidação pelo procedimento comum, tá? Então, a liquidação só pode ser por arbitramento e por procedimento comum. Para você gravar procedimento comum é quando houver necessidade de alegar e demonstrar, né, provar fato novo. Aí tem que ser pelo procedimento comum. As demais hipóteses, por arbitramento. E quando houver apenas a necessidade de se efetuar um cálculo, um simples cálculo aritmético, não há necessidade de liquidação. E exatamente isso, ó, vamos lá, que a questão trouxe aqui. Ó. Por isso que ela está correta. Se a determinação do valor da condenação decorrente da sentença judicial depender apenas de cálculos aritméticos, será dispensada a fase de liquidação de sentença, cabendo ao credor propor diretamente o cumprimento da sentença, instruído dos demonstrativos discriminados e atualizado do crédito que está correto. Beleza? Ótimo. Vamos para a próxima assertiva. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário de decisão judicial transitada em julgado, o exequente poderá levar a protesto a decisão judicial inadimplida pelo executado. Assertiva, pessoal, correta, tá? Isso aí também uma novidade do CPC de 2015. Trouxe o legislador processual a seguinte possibilidade: quando você tem uma sentença judicial em seu favor e após o prazo, que é de 15 dias, para o cumprimento voluntário, lá no cumprimento de sentença, quando a gente vai estudando, você vai ver que esse cumprimento de sentença é a fase para efetivar a sentença do juiz, que foi determinado pelo juiz em sentença. E aí, ele é aberto à luz de um requerimento do credor e esse requerimento vai para a análise judicial e o juiz, entendendo que está tudo correto, determina a intimação do devedor para pagar em 15 dias. Se o credor, o devedor, não paga a dívida no prazo de pagamento voluntário, que são esses 15 dias, então o credor pode levar essa sentença para o cartório, né, para fazer o protesto judicial aí do título executivo, tá? Então já fica ali no cartório um título protestado em nome do devedor. Fechou? Vem aqui comigo, a nossa assertiva aí está então correta. Vamos para a próxima questão, pessoal, que ela diz o seguinte: após ter recebido notícia de fato que indicava grave lesão ao meio ambiente em razão de construção civil irregular e ter constatado a existência do referido ato ilícito, o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou ação civil pública em desfavor da empresa responsável pela construção, com o objetivo de tutelar direito difuso. Posteriormente, no juízo competente, o magistrado indeferiu a petição inicial da ação civil pública, sob o fundamento, olha o fundamento de ausência de juntada de cópia da notícia de fato, documento que havia dado início à atuação do MP e possuía dados relevantes sobre o caso. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Vamos para a próxima assertiva. Conforme norma prevista no CPC, antes de emitir pronunciamento pelo indeferimento da petição inicial, o juiz deverá indicar com precisão que, no seu entendimento, deveria ser corrigido ou completado, concedendo à parte a oportunidade de se manifestar e sanar o vício. Assertiva correta, pessoal. Veja, para você entender bem aqui, quando o juiz recebe a petição inicial, ele pode tomar uma de 4 atitudes possíveis. Todas elas têm, obviamente, indicações precisas pelo CPC. A primeira é o famoso cite-se. Cite-se é o despacho determinando a citação do réu. Somente é possível se a petição inicial estiver em termos. A dizer, somente é possível se a petição inicial respeitou todos os requisitos legais. Agora, havendo um vício sanável,
um vício que pode ser corrigido pela parte, o juiz hoje não pode indeferir a petição inicial. À luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, ele deve oportunizar à parte a correção do vício. Daí porque, havendo um vício sanável, o magistrado ele não deve indeferir, ele deve, ao contrário, determinar a emenda da petição inicial, para se corrigir o vício ou se completar a informação ali ou a apresentação de algum documento faltante, que é o caso aqui da questão. Note, faltava apenas a demonstração que houve a publicação do fato. Então, é um vício facilmente corrigido. Se o vício é sanável, então o juiz não pode indeferir, ele tem que determinar a emenda. E hoje ele tem que apontar exatamente aquele vício que deve ser corrigido ou sanado, tá? Ele deve dizer qual foi o vício que ele verificou. Ótimo. A terceira atitude é exatamente o indeferimento da petição inicial. Indeferimento da petição inicial é se o vício for insanável, não puder ser corrigido de maneira alguma. E, por último, é a improcedência liminar do pedido. Essa improcedência liminar do pedido vai ocorrer quando o pedido formulado pelo autor for contrário a um dos precedentes judiciais ou houver o reconhecimento de plano pelo juiz de prescrição ou decadência. Essas são as 4 atitudes possíveis do magistrado. E pelo que eu acabei de explicar, você já percebeu o erro da primeira assertiva. Nesse caso, como o vício é sanável, o juiz deveria ter mandado corrigir ou não indeferido a petição inicial, tá? Não cabia indeferimento aqui. Ótimo. Vamos voltar aqui para a última assertiva, que ela diz o seguinte: caso discorde do pronunciamento do magistrado que indeferiu a petição inicial, o Ministério Público do Estado do Ceará deverá interpor recurso de agravo de instrumento. Errado. Não cabe aqui agravo de instrumento, pessoal. Deixa eu te explicar aqui. Veja. O ato do juiz que ele vai indeferir a petição inicial é uma sentença, porque o indeferimento da petição inicial leva à extinção do processo sem julgamento de mérito. Se o processo é extinto sem julgamento de mérito, o ato do juiz é uma sentença. E a sentença desafia, obviamente, o recurso de apelação. Vem aqui comigo, por favor, que eu vou te mostrar aqui que é através de uma sentença que o juiz profere um indeferimento da petição inicial. Indeferimento da petição inicial. E, obviamente, se é uma sentença, é, como eu disse, impugnável através de um recurso chamado de apelação. Não é agravo de instrumento. Agravo de instrumento é para as decisões interlocutórias urgentes, tá? Então, o recurso aqui cabível é o recurso de apelação. Só que esta apelação aqui possui o chamado efeito regressivo, possibilitando o juízo de retratação. Ela possibilita que o magistrado se retrate da decisão, juízo de retratação, no prazo de 5 dias, tá? No prazo de 5 dias. Então, o recurso cabível, voltando aqui para a assertiva, não é o recurso de agravo de instrumento, e sim o recurso de apelação, meus caros. Beleza? Com isso, nós chegamos ao final do vídeo de hoje. Não deixe de analisar os outros vídeos aqui do canal, que trabalham com questões, com matérias de processo civil, direito civil e processo penal, que vai ser nosso foco, juntamente também com o direito constitucional. Se você chegou até aqui, deixa aí teu like, tá? Nos ajuda bastante. Compartilha a informação com teus amigos que também estão estudando para esse concurso. E se ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, não perde a oportunidade, se inscreve aí no nosso canal. No mais, gratidão e espero ter te ajudado com mais essa. Tranquilo? Forte abraço. Até a próxima, meus queridos alunos.